Deuteronômio, capítulo 12. Estes são os mandamentos e as leis que vocês deverão obedecer quando chegarem à terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês para sempre. Destruam por completo todos os altares nas altas montanhas, no alto dos morros e debaixo de árvores frondosas, nos quais as nações que vocês estão expulsando adoram seus deuses. Derrubem os seus postes ídolos, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses. Não deixem nenhum rastro dessas coisas. Não imitem os sacrifícios deles no culto que vocês oferecem ao Senhor, o seu Deus. Ao contrário, procurem um lugar próprio indicado pelo Senhor, o seu Deus, em todas as suas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ali, vocês apresentarão as suas ofertas queimadas e os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas especiais apresentadas com gestos rituais, ofertas de cumprimento de votos e suas ofertas voluntárias, além das ofertas das primeiras crias das suas vacas e das suas ovelhas. Ali, vocês e suas famílias comerão diante do Senhor, o seu Deus, e se alegrarão por tudo que Ele tem feito por vocês e pelas bênçãos do Senhor, o seu Deus. Lá, naquela terra, vocês não vão continuar fazendo o que bem entendem, como fazem aqui, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso que vão receber como herança do Senhor, o seu Deus. Mas quando atravessarem o rio Jordão e viverem na terra prometida que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, Ele lhes dará segurança e descanso de todos os seus inimigos que os cercam. Então, levem para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, tudo que ordenar a vocês: sacrifícios queimados e outros sacrifícios, os seus dízimos, as suas ofertas especiais e todas as outras ofertas prometidas ao Senhor. Ali vocês também se alegrarão diante do Senhor, vocês e os seus filhos e filhas, servos e servas, e os levitas que moram nas suas cidades, por não terem recebido terras nem heranças com vocês. Não caiam no erro de apresentar ofertas queimadas em qualquer lugar que lhes agradar. Ofereçam-nas somente no lugar que o Senhor escolher. Ele vai separar para este fim um local nas tribos de Israel. Ali vocês oferecerão sacrifícios queimados e farão tudo o que o Senhor ordenar. Contudo, a carne que vocês desejarem comer, poderão preparar e comer nas cidades em que moram, como estão acostumados a fazer com a carne do cabrito selvagem ou do veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la. A única proibição é quanto ao sangue. Esse vocês não poderão comer. Derramem um sangue no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, nem as primeiras crias das vacas e das ovelhas, nem coisa alguma daquilo que foi prometido por meio de voto, nem as suas ofertas voluntárias e as contribuições especiais. Somente diante do Senhor, o seu Deus, vocês comerão dessas ofertas. Vocês e os seus filhos e filhas, servos e servas, como também os levitas das suas cidades. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Mas tenham cuidado de não deixar de lado os levitas enquanto viverem na terra de vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras do seu território, conforme prometeu, e vocês desejarem comer carne, então poderão comer o quanto desejarem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para ali pôr o seu nome estiver muito longe de vocês, então poderão abater em casa o seu gado e o rebanho que o Senhor deu a vocês, como lhes ordenei, e em suas próprias casas poderão comer quanta carne desejarem comer.
Vocês poderão comer a carne como fazem com os cabritos selvagens e com os veados. Todos poderão comer, inclusive os que estiverem cerimonialmente impuros. Mas cuidado, não comam o sangue, pois o sangue é vida. Portanto, não comam a vida com a carne. Não comam o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é honesto diante do Senhor. Porém, as ofertas sagradas e o que prometeram por meio do voto precisam ser apresentadas ao Senhor no local escolhido por Ele. Ali apresentarão as suas ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne como o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado no altar do Senhor, e a carne vocês poderão comer. Procurem obedecer rigorosamente a todas estas palavras que estou dando a vocês. Se fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, o seu Deus, então tudo correrá bem para vocês e para os seus filhos para sempre. O Senhor, o seu Deus, eliminará as nações das terras em que vocês vão morar. Mas, quando vocês tiverem expulsado essas nações e estiverem habitando em suas terras, tenham cuidado de não imitar os seus cultos idólatras depois das nações terem sido destruídas. Não perguntem a respeito dos seus deuses, dizendo: como é que esses povos adoravam seus deuses? Vamos praticar os mesmos cultos? Não insultem o Senhor, o seu Deus, desta maneira, porque tudo que é repugnante ao Senhor e que Ele odeia, essas nações fizeram aos seus deuses. Até queimaram seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Obedeçam a todos os meus mandamentos. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômio, capítulo 13. Se aparecer entre vocês algum profeta ou alguém que diga que é capaz de fazer previsões por meio de sonhos, ou de um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou as coisas que ele previr de fato acontecerem, mas disser: venham, vamos adorar e servir aos deuses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, pois o Senhor, o seu Deus, estará provando vocês para ver se de fato amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido somente ao que Ele diz e não se afastem dele. O profeta que queira fazer com que vocês deixem os caminhos do Senhor terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os resgatou da escravidão. Esse profeta tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. O mal será eliminado do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou irmã, o seu filho ou filha, a bem-amada esposa ou o seu amigo mais íntimo lhe falar em segredo, sugerindo: vamos prestar culto a outros deuses, deuses que você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos distantes e de um outro extremo da terra, não pare para ouvir, nem se deixe convencer. Não tenha pena dele, não poupe a sua vida nem o proteja. Mate o infiel. Você deve ser o primeiro a levantar a sua mão contra essa pessoa para matá-la. Depois todo o povo o ajudará. Essa pessoa terá de ser apedrejada até a morte, porque tentou afastar você do Senhor, o seu Deus, que tirou Israel do Egito, daquele lugar de escravidão. E todo Israel tomará conhecimento do pecado cometido, todos temerão, e ninguém repetirá essa maldade.
Se alguma vez vocês ouvirem dizer que numa das cidades recebidas pelo Senhor, o seu Deus, para a sua moradia, homens malignos fizerem sugestões pecaminosas e desviarem os seus habitantes, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e fazer uma investigação cuidadosa para ver se isso é verdade. Se de fato for verdade, e ficar comprovado que se praticou essa coisa horrível entre vocês, certamente matarão com a espada todos os moradores daquela cidade. Toda ela será destruída completamente com tudo que nela houver, tanto os seus moradores quanto os seus animais. Depois, ajuntem todos os bens deles no meio da praça principal e queimem a cidade com todas as posses deles. Isso será como oferta ao Senhor, o seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre e nunca mais voltará a ser reconstruída. Além disso, ninguém guardará nada dos bens que foram condenados para a destruição, para que o Senhor abrande a sua ira e trate vocês com bondade e compaixão, e multiplique o seu povo, como prometeu sob juramento aos seus antepassados. Isso ocorrerá somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os mandamentos que estou lhes dando e fazendo o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio, capítulo 14. Como vocês são o povo do Senhor, o seu Deus, não façam cortes nos próprios corpos, nem rapem o cabelo acima da testa como o sinal de luto, pois vocês são o povo escolhido do Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos que existem na face da terra, o Senhor escolheu vocês para serem somente dele. Não comam nada que seja impuro. Os animais que vocês podem comer são os seguintes: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e o gamo. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha as unhas fendidas e o casco dividido em dois e que rumine. Todavia, dos animais que ruminam ou têm o casco fendido, não deverão comer o camelo, a lebre e o coelho selvagem. Embora ruminem, eles não têm um casco fendido, são impuros para vocês. Também não poderão comer o porco, que embora tenha o casco fendido, não rumina. Esses animais são cerimonialmente impuros. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar no cadáver deles. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer somente as que possuem barbatanas e escamas, mas todas as que não tiverem barbatanas, vocês não devem comer. Elas serão cerimonialmente impuras para vocês. Todas as aves puras vocês poderão comer, mas estas são as que vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o ibis, a gralha, os pelicanos, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro, não poderá ser comido. Vocês podem comer toda ave cerimonialmente pura. Não usem como alimento nenhum animal que tenha sofrido morte natural. Contudo, o estrangeiro que mora nas cidades de vocês poderão comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês não comam tal coisa, pois são o povo escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Outra coisa, não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente.
levem os dízimos para comer na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e das primeiras crias das vacas e das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Mas se o local que o Senhor escolher como santuário for longe demais e se tornar difícil ir para lá com seus dízimos, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, então vocês poderão vender uma parte das colheitas correspondente aos dízimos e levar o dinheiro ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Chegando lá, usem esse dinheiro para comprar o que a sua alma desejar: vacas ou bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, comam festivamente ali, na presença do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se, você e sua família. Não esqueçam que devem partilhar com os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam propriedades nem colheitas como herança do Senhor. De 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolham na cidade onde moram. Isso é para os levitas, que não receberam herança como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Assim eles poderão comer com fartura e saciar-se. Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o trabalho de vocês.